Olá, o programa Trilha Social, o programa que fala o bem, faz o bem e divulga o bem, começa agora. E hoje nós vamos começar o nosso programa convidando você, como sempre, para fazer parte dessa grande ciranda do bem. Se você quer colaborar com a solução dos problemas sociais, você pode ir lá no Face, programa Trilha Social. Lá tem todas as entrevistas, todas as pessoas que passaram por aqui e que fazem o bem sem olhar a quem e fazem voluntariamente. E você pode se engajar em um desses projetos ou então você cria o seu projeto. Você deve ter na sua mente aí uma forma de transformar a vida das pessoas. Você tem um sonho de que você precisa ajudar, você quer ajudar, porque quando você ajuda o outro, você se ajuda. Quando eu cuido da casa do meu vizinho, quando eu cuido do meu vizinho, me dou bem com ele, eu também estou cuidando do bem-estar de toda a rua. Então, temos que ter essa consciência de que cuidar do outro é cuidar da gente. E hoje, no nosso programa, nós vamos abordar um assunto muito interessante, que tem uma frase, olha, vou começar com uma frase. Quem é que nunca ouviu, depois de uma certa faixa de idade, as pessoas dizendo assim: ah, mas você não tem idade mais para isso. Ah, você não pode fazer isso porque você não tem você não tem força, você não tem condição. Quem é que pode dizer o que a outra pessoa tem condição ou não? Isso não é muito bom você dizer para ninguém, sabia? Porque nós não podemos, com a nossa vontade, limitar o outro. O limite, na realidade, quem tem é a pessoa que está falando. E hoje nós estamos recebendo aqui o presidente da Comissão da Pessoa Idosa, da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Alagoas, que é o presidente Gilberto Irineu. Doutor Gilberto Irineu, imensa alegria que nós recebemos o senhor aqui no nosso programa. Alegria é nossa, Maristela. Bom dia e bom dia a todos, né? A OAB fica agradecida em estar aqui presente e poder contribuir nesse momento. Na OAB, vamos começar pela questão o doutor Gilberto Irineu, é um ser que nasceu aqui em Alagoas? Não, eu não sou. Eu sou norte rio-grandense, sou potiguar, Natal, Rio Grande do Norte, né? Nasci em uma família pecuarista. Minha vida toda, na infância, foi trabalhando e me movimentando em torno da pecuária, da agricultura, né? Aí iniciei meus estudos, depois dei continuidade nos estudos em Recife, onde eu iniciei como irmão marista, fui irmão marista há 14 anos, né? Depois concluí a minha faculdade em pedagogia. Veja, eu estava olhando no seu currículo a pedagogia, mas o que te fez escolher a pedagogia em primeira instância? Em princípio foi a formação dos irmãos maristas, a convivência com os irmãos maristas e esses 14, 15 anos que nós convivíamos e trabalhávamos nos colégios maristas, né? Então era necessário ter uma visão mais apurada da pedagogia e da prática educativa. Aí por isso eu fiz também, iniciei minha primeira faculdade, foi pedagogia nas faculdades católicas de Brasília. Né? E também eu vejo que também o senhor encaminhou a sua vida também, além da pedagogia, quis ir um pouco mais além e se tornou mestre em gestão educacional. Eu tive Fez o mestrado. É verdade, eu tive a oportunidade de fazer o mestrado em gestão educacional no CLAI, Centro Latino-Americano, em Montevidéu, na América do Sul, né? E justamente para desenvolver mais atividades nessa área. E no momento nós estamos cursando doutorado em Santiago do Chile, e tentando completar um pouco essa formação. E dessa formação, depois, quando foi o momento que o senhor decidiu que iria seguir o caminho do direito? Eu senti que era necessário dar uma resposta às questões sociais, uma resposta mais ordenada, mais sistematizada, mais baseada na lei, dado a demanda, né,
que estava se apresentando e que se apresenta hoje. Então, nesse sentido, a Faculdade de Direito daria maiores oportunidades para nós desenvolvermos esse trabalho, e é por isso que eu cursei Direito. Tive a oportunidade também de fazer Teologia na Universidade de Lorena, filiada à Universidade Salesiana de Roma, e isso me ajudou muito porque trouxe vários elementos humanos em conjunto, teologia com pedagogia e o direito. Isso vem facilitando muito o nosso trabalho. E a pedagogia, o que o senhor trouxe da pedagogia? O que o senhor levou da pedagogia para o direito? Eu levei a sistematização, a visão de homem, a visão de pessoa, né? E ao mesmo tempo, eu diria, a experiência prática de lidar, de interagir com o corpo de alunos, com o corpo de professores, a experiência também em aprofundar os estudos nesse campo pedagógico que norteia a prática educativa. Isso ajudou e muito, nos deu um embasamento para hoje, juntos, desenvolvermos esse trabalho no campo do direito. Tem uma frase que diz assim, que um gato, ele não late, um cachorro não mia, ele tem a sua essência. E o ser humano é o único que se desumaniza. Ele perde a sua essência. Embora seja o ser pensante, o que o senhor pensa a respeito disso? Olha, o ser humano ele começa a perder a sua essência quando ele esquece do amor próprio, quando ele não procura se descobrir, se reencontrar, se qualificar, se dar o respeito e em seguida interagir com os outros seres humanos de forma humana e humanizada. Não, no exato momento que ele deixa de fazer isso, deixa de valorizar a si e a pessoa que está próxima dele, quer ser o próximo, ele tem que se fazer próximo, então ele começa a perder um pouquinho a sua essência. E é interessante nós observarmos, né? Como o senhor falou, eu acredito que é dentro do autoconhecimento. O ser humano ele precisa se autoconhecer. Talvez a teologia ele tenha dado também um embasamento bem forte para as questões de nós seres humanos, que quando planejamos a nossa vida, nós não planejamos a vida para a eternidade, né? É verdade. O que nós vamos levar para a eternidade? A nossa finitude, por si só, coloca uma cunha, né? Porque há um limite, né? Há essa finitude e o que nós podemos fazer hoje a todo momento é você interagir consigo, com o mundo, com a sociedade, com todo esse contexto de forma humanizada, enquanto há tempo, né? Porque a nossa finitude, às vezes eu fico pensando assim, no campo das relações sociais, tantos orgulhos, tantas arrogâncias, para quê? A vida ela é tão simples, né? É só a gente se autodescobrir e descobrir que nós somos finitos, né? Temos nossas potencialidades, temos nossos talentos, mas é preciso trabalhar isso, mas trabalhar respeitando o outro, descobrindo que o outro também é pessoa ou quer tornar-se pessoa. Esse respeito é essencial. Esse respeito que o senhor fala, eu observo que na humanidade o servir é uma forma de se viver bem. Porque todos nós viemos para servir e aprendemos com o outro e temos que servir alguém. E alguém também nos serve. O professor, se não tiver o aluno... É verdade. Não é? Uma profissão, você tem uma profissão, mas não tem onde trabalhar, né? Não tem a empresa que vai lhe trazer a oportunidade de mostrar o seu talento. Como é que isso acontece? Então, esse também... E aí eu vejo... Eu tenho observado, né, que o senhor tem feito um trabalho maravilhoso, principalmente como presidente da comissão da pessoa idosa, né, ali na OAB, o quanto é importante a sua visão e também de ser voluntário nessa posição de presidente da comissão de idosos da OAB. Como é essa questão do voluntariado na sua vida? Olha, a nível de OAB, todos nós presidentes de comissões, o próprio presidente da OAB, os diretores todos são voluntários, porque nós
não recebemos para isso, né? Mas para mim, eu pessoalmente, eu encaro isso como uma sensibilidade social, né? São situações que nos desafiam a cada momento e nos pedem resposta. E essa resposta, ela é dada na medida que a gente começa a discernir e a buscar soluções, porque se os problemas, as situações existem, as soluções também existem. Portanto, ser voluntariado hoje é um instrumento de progresso, é um instrumento de luta, porque é um instrumento de criatividade, é um instrumento de convivência social, de busca de soluções e de busca de respostas de forma contínua e permanente para as várias situações. Ser hoje voluntário é, sem dúvida, ser sensível ao problema humano. É provocar mudança na sociedade, né? É você ser vanguardista, porque você pensa, você reflete, você entra em discernimento e você procura aprimorar, mudar para melhor. Isso. E o voluntariado também te propicia você colocar o seu dom, o seu talento, né, em movimento. E qual o ganho? Como é que o senhor se sente fazendo esse trabalho, servindo a esse público que nós vamos falar, né, que é a pessoa idosa, tão invisível, né, ainda na sociedade? O ganho hoje para quem se dispõe a ser voluntário, né, é o crescimento pessoal, é o amadurecimento humano, né, é você se redescobrir, se aperfeiçoar de forma contínua e permanente, né? É você saber que você está dando uma resposta à sociedade, que você está sendo um instrumento a serviço de um conjunto de segmentos. No nosso caso específico agora, é o segmento da população de pessoas idosas. Em anos anteriores, quando eu presidia a Comissão de Direitos Humanos, era mais amplo, da criança e adolescente também, né? Mas isso nos satisfaz porque a gente percebe que é consequente. As pessoas, elas reconhecem, as pessoas, elas agradecem e a gente percebe que as respostas são produtivas e o resultado final é uma alegria a gente ver o resultado final. Há quanto tempo que o Estatuto do Idoso existe? Nós temos 18 anos por aí, o Estatuto do Idoso, ou um pouco mais, né? Mas ele veio, o da pessoa idosa, ele veio como uma resposta a todo esse segmento de população de idosos. Uma demanda, né? Uma demanda enorme no Brasil. Basta ver que aqui só em Alagoas nós temos hoje mais de 300 mil pessoas idosas que são desafiantes, né? E que é necessário, eu diria, nesse momento, a presença do voluntariado para aí o trabalho de vocês, que é maravilhoso, vem de forma contínua e permanente, dando uma resposta a esse segmento e que isso só faz crescer e mudar a sociedade. Quais as questões legais que o senhor encontra, tem tido demanda com relação à pessoa idosa dentro da comissão? Olha, a gente relembra um pouco o Estatuto, o artigo 3º do Estatuto, né, que é dever do Estado, da sociedade, do poder público e da família, eu diria, agir e defender com absoluta prioridade a pessoa idosa, né? Então, as demandas que mais chegam ao OAB são crimes, por exemplo, patrimoniais, onde os netos, os filhos familiares retêm os cartões magnéticos de benefícios, retém os proventos, desvia os proventos da pessoa idosa, em prejuízo da própria pessoa idosa, em prejuízo da qualidade de vida dessas pessoas idosas, né? Esse é um grande desafio hoje. O outro desafio hoje é um fenômeno que vem acontecendo, que nos assusta, o que sempre chega ao OAB semanalmente, a quantidade de denúncias de filhos que abandonam os pais em abrigos, né? Em instituições de longa permanência, nos hospitais, nas ruas. E também outra só é o cárcere privado. Hoje nós, se der um pulinho aqui
Grota da Alegria no Benedito Bentes, Grota do Moreira Jacintinho. Nesses grotões vamos perceber quantas pessoas idosas estão em cárceres privados. Os filhos saem, tranca pela manhã, chega à noite ou às vezes no outro dia, né? Então, essas demandas são as mais prementes hoje e que ocorrem de forma contínua. E como é que o idoso ele pode buscar ajuda? De que forma? Nós temos muitas instituições, né? Por exemplo, nós temos a coordenação lá do Defensoria Pública, que fica ali na Gruta. Temos a OAB 9104-7116, 9104-7116, podem ligar, né? Nós temos 181, a base comunitária da PM, que tem feito um bom trabalho. Temos o Conselho Municipal da Pessoa Idosa, temos o Conselho Estadual, temos as promotorias do Ministério Público, procurar a delegacia mais próxima realmente e denunciar, porque que aquele idoso que está, seu vizinho está ao lado, está sofrendo, está sendo espancado, né? O vizinho também pode buscar? Pode, imediato, ao formular denúncia. Eu diria, quem está ao lado que observa pode dar grande contribuição telefonando para esses números ou então ir na delegacia mais próxima e denunciar. No interior tem as promotorias, tem alguns conselhos de direitos em poucos municípios e assim nós juntos, também com as instituições, o voluntariado, poderemos, eu diria, dar um bom avanço nesse trabalho. A prática do etarismo, né, segundo a Organização Mundial de Saúde, de cada 3 pessoas, uma pratica o etarismo. Qual a sua opinião sobre isso? Como podemos também ir buscar uma forma de evitar? Olha, o etarismo realmente, que é essa discriminação por idade, né? Eu encaro isso como uma falta de visão, uma falta de ignorância mesmo, uma falta de conhecimento, porque no contexto atual não dá para comportar mais, né? Hoje é tão comum, lamentável, hoje é tão comum, por exemplo, a gente vai aqui em algumas escolas onde funciona a educação de jovens e adultos, né? Tem aqui nosso lar, aqui na antiga Hélio Lemos, a gente encontra aquelas senhoras de 68 anos, 72, 77, estudando. Por quê? Porque educar os filhos, educar os netos. E hoje elas se dispõem, algumas delas, não, seu Irineu, eu quero ler a Bíblia, por isso que eu estou sendo alfabetizada, entendeu? Cada uma tem um propósito, pessoas com as mentes bem arejadas, né? Hoje nós temos em muitos consultórios os pais que conseguiram educar os seus filhos e agora estão estagiando nos consultórios dos filhos, nos escritórios dos filhos e assim sucessivamente. É um movimento muito forte, eu diria esse, de pessoas maduras, idosas que estão retomando os bancos escolares, sendo alfabetizadas e também estão na academia. Devemos ajudar. E a partir de que idade que nós podemos considerar uma pessoa idosa? Olha, a partir dos 60 anos, né? Isso cronologicamente falando, né? Embora a gente veja que hoje pessoas com 60 a 66, 65, 67, são pessoas, eu diria, ainda maduras, né? Maduras e que possam prestar grandes serviços, de forma especial os 65 anos, de forma ainda mais prioritária acima dos 80 anos, né? Essa é mais ou menos uma regra que nós temos, mas o idoso eu acho que é muito mais nomenclatura, né? Por exemplo, nós temos tantas pessoas com 30, 40 anos que são idosas e temos pessoas com 60 anos, 70. São joviais. São joviais, né? Vai muito pela mente, pela cabeça, pela busca, pela luta, pelo respeito a si próximo. Pelo propósito de vida, o senhor tocou num assunto muito importante. Enquanto nós temos, levanta de manhã, o que é que eu vou fazer? Como é que vai ser meu dia? Para onde eu vou? Né? É muito importante que o idoso ele tenha também os seus sonhos, ele continue tendo sonhos. Sim, né? E ninguém pode tirar e constranger. Não pode. Aí entra aquela expressão, a qualidade de vida para a pessoa idosa, né? Que é estimular a mente,
estimular a emoção, a atividade física, ter momentos de lazer, buscar interações sociais, né? É normal como qualquer cidadão, né? Agora, uma boa alimentação, um bom esporte, esses elementos todos. Ele continua sendo um cidadão. É um cidadão, eu diria, e de forma prioritária, conforme diz o Estatuto, porque só tem no Brasil 2 estatutos que priorizam a criança e adolescente e tem um artigo que prioriza o Estatuto do Idoso, né? A absoluta prioridade, o idoso e a criança. Então, quando chega essa idade, ele tem todos os direitos, igual a qualquer cidadão, mas o direito de ser prioritário. Exato, porque a criança ela está iniciando a vida dela, ela tem toda uma vida pela frente para desenvolver, para aprender, e nós, enquanto cidadãos, temos a obrigação de legitimar isso. E também a pessoa idosa que está mais perto da finitude. É verdade. Isso não quer dizer que ele não possa produzir, que ele não possa fazer parte, nós não podemos simplesmente excluir. Mas isso começa dentro das famílias, né? A gente fala, né, que aquilo que acontece dentro de casa vai à praça, né? Então, isso que está acontecendo na sociedade é porque dentro das famílias se pratica isso. Então, temos que trabalhar também, enquanto a gente trabalha a criança, fazer também uma ponte de convivência dessa criança, a convivência com o idoso, para que ele aprenda desde criança, desde jovem, que um dia ele vai também ser idoso e ele ter essa convivência sadia, aproveitar todo o conhecimento, a experiência, o amor, né? Quem é avô, quem é avó, sabe. Ser avó, né, e ser avô é amar incondicionalmente e muito mais ainda do que se amou os filhos. Você deu tanto amor para os filhos, mas quando o neto vem, é a continuidade da vida. É né? verdade. Se não fosse isso, o mundo acabaria, né? E um grande desafio hoje, aqui vai uma orientação, é aplicar um dos artigos do Estatuto da Pessoa Idosa, que é inserir noções de envelhecimento nas grades curriculares do ensino fundamental, especialmente, para que, isso é iniciativa de qualquer prefeitura, de qualquer Secretaria Municipal de Educação e do Estado também, aqui vai, né, para que essas noções de envelhecimento em sala de aula, para as crianças, vai gerar valores de respeito, de atenção, e isso vai provocar mudança nas atitudes das crianças e dos adolescentes, seja no presente, seja no futuro. O senhor está envolvido, completamente envolvido e também disponível e vai estar no seminário da pessoa idosa, né, da qualidade da vida da pessoa idosa. Está aí o seminário que vai acontecer no dia 11 e 12 de abril, no auditório da OAB. O senhor vai ser um dos palestrantes, falando da qualidade de vida da pessoa idosa, através do voluntariado, que nós tanto falamos aqui. Ou seja, o idoso ele vai ter a possibilidade de desenvolver aquilo que ele mais ama fazer nas organizações. E aqui no nosso programa, e também nós conversávamos em off o quanto é necessário que o município, o Estado, o Moura, o senhor Moura, que é também o secretário da assistência social do município, ele vai estar lá presente também, o quanto é importante o seu apoio, senhor Moura, para que nós, aqui na sociedade, tenhamos um banco de voluntariados, mas para isso, tudo isso custa dinheiro, nós temos que ter pessoas para atender os telefones, fazer o link do voluntariado da pessoa idosa com a instituição para fazer esse trabalho, inclusive dentro das escolas, como o senhor falou, doutor Gilberto, porque imagine se nós tivermos 10 idosos visitando as escolas, cada um vai para uma escola, conscientizando o professor, o aluno, da questão da pessoa, né, idosa dentro da vida familiar. E, com certeza, as crianças, elas vão participar porque elas têm também a voz, eles vão dizer, mas eu adoro meu avô, mas é bem tratado, não é bem tratado. Então, com isso, nós podemos até fazer um levantamento, né? Pode fazer um levantamento, um dos idosos que tenha
essa força para fazer um levantamento e uma pesquisa de como estão as famílias, com as crianças e os idosos dentro da sua casa. Certo, isso é muito bom. E aqui eu acho que é necessário uma presença mais efetiva dos governos, né? Dos governos municipais, e a nível de Estado e demais entes, no sentido de abrir espaço, de ajudar a criar as condições, a infraestrutura, para que essa quantidade de voluntariado e de instituições que estão a serviço na ponta possam realizar as suas atividades, as suas ações em benefício da sociedade. Um governo, seja ele municipal, federal, que se preza, que sabe aproveitar, ele abre esse espaço porque ele sabe que investindo naquela instituição, naquela organização não governamental, naquele corpo de voluntariado, ele poderá trazer retornos concretos para o seu governo. E é um trabalho de prevenção, é prevenir que problemas possam se avolumar com relação à pessoa idosa e que fique difícil para nós podermos conter. Então, toda a prevenção é um trabalho de inteligência. É verdade. Né? Esse trabalho preventivo, ele poderá evitar, né, situações piores, problemas maiores lá na frente, isto é, ele sana antecipadamente algumas questões. E o custo-benefício é pequeno, né, para o município ou para o Estado, porque essas pessoas serão voluntárias e todo voluntário, a única coisa que pode acontecer da instituição ter que arcar de repente, como é que a pessoa vai chegar até aquele local, mas isso não é pagamento, é apenas, porque o voluntário, ele não vai ganhar, mas ele também não pode ter custo. Né? É verdade. Ele vai fazer esse trabalho com todo o respeito, carinho, ele está doando todo o conhecimento dele, o quanto é importante nós estarmos ligados, né, nessa questão. E esse seminário, qual a sua visão com relação a esse seminário? Nós temos várias pessoas, promotoras de justiça, pessoas que vão falar também de terapias, falar do voluntariado, pessoas que são voluntárias, são muitas pessoas que vão estar presentes. E o senhor é uma delas, e como é que o senhor se sente? Eu me sinto muito feliz porque esse seminário que trata da qualidade, eu diria, de vida para a pessoa idosa, vai ser uma resposta nesse momento para toda essa população, não só de pessoas idosas, mas de pessoas que estão envolvidas, comprometidas, eu diria, nessa caminhada. Então, eu diria, vencer ao mesmo tempo um sinal de esperança e de crescimento da própria sociedade. Muito bom. Estaremos presentes e por isso a OAB também abraçou e está colaborando nessa contribuição a essa excelente iniciativa de vocês. E é muito importante também. Nós queremos agradecer também ao Dr. Wagner Paz, que é o presidente da OAB aqui de Alagoas, por ter também abraçado a causa, né? Porque todos precisam abraçar. É verdade, todos conjunto. Têm que entender, tem que ser um conjunto. Né? Porque quando uma pessoa não quer, ela começa a fazer um movimento para atrapalhar. Então, nós agradecemos muito ao Dr. Wagner Paz, como presidente. Agradecemos muito também ao senhor Gilberto Irineu, que com essa força, com todo esse conhecimento, vai doar o seu conhecimento nesse seminário. E nós sabemos que o seminário, dentro do pensamento sistêmico, é apenas dizendo, eu vejo você. Você é uma pessoa idosa, mas eu vejo você. E nós estamos aqui para ouvir as suas demandas. Nós também vamos ouvir as demandas das pessoas que vão estar nesse seminário. Para você fazer, vai ser no dia 11 e 12 de abril, pela manhã, lá no auditório da OAB. É só você fazer a inscrição, é gratuito. Você entra no maceovoluntario.oficial e lá você vai poder fazer a sua inscrição. E eu gostaria que o senhor desse as suas considerações finais e se despedisse do nosso público. A OAB só tem a agradecer a todos vocês essa iniciativa maravilhosa
que o Estado de Alagoas estava precisando nesse momento de um seminário assim por iniciativas do voluntariado, né? Então esse seminário, eu acho que ele vai dividir um pouco, né? O passado e o presente, ele vai ser uma resposta consequente, porque há um grande segmento hoje de atores, eu diria, querendo se qualificar, e esse seminário vai ser a oportunidade para isso. É um passo, né? Mais um passo para ajudar a pessoa idosa. O programa Trilha Social agradece a sua presença. O programa Trilha Social, o programa que fala o bem, faz o bem e divulga o bem, volta semana que vem, esperando vocês sempre com novidades para fazer o bem, sem olhar a quem. Até a semana que vem.